Todo avião em que você já voou foi construído com base em um projeto que tem quase 100 anos. Um tubo metálico, asas parafusadas, motores pendurados embaixo. Funcionou brilhantemente no passado. Mas hoje, esse mesmo projeto está, silenciosamente, se tornando uma desvantagem. O combustível está mais caro do que nunca. As regras sobre emissões estão mais rígidas. As companhias aéreas lutam para sobreviver com margens tão apertadas que podem desaparecer da noite para o dia. E a verdade é que o avião em que confiamos há um século está ficando sem espaço para melhorar. O que levanta uma pergunta desconfortável. E se o futuro da aviação não tiver cara de avião? O momento em que as regras quebram. O combustível está ficando mais caro, as regulamentações sobre emissões estão mais rígidas. As companhias aéreas operam com margens tão apertadas que um único ponto percentual pode decidir se uma rota sobrevive ou desaparece. E o avião tradicional, com tubo e asas, por mais eficiente que tenha sido no passado, já não está melhorando rápido o suficiente. Por isso, engenheiros estão fazendo uma pergunta que algumas décadas atrás pareceria absurda. E se o avião que usamos há um século for, na essência, mal projetado? Essa pergunta leva diretamente a um dos conceitos de aeronaves comerciais mais radicais já propostos: o Flying V. À primeira vista, ele nem parece um avião. Parece algo saído de um storyboard de ficção científica. Uma estrutura enorme em forma de V, sem fuselagem tradicional, sem asas encaixadas como uma ideia de última hora, sem cauda se estendendo atrás de um tubo metálico. Mas esse não é um projeto fantasioso. O Flying V é um projeto sério de engenharia desenvolvido pela companhia aérea holandesa KLM em colaboração com pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft, uma das principais instituições aeroespaciais da Europa. E ele existe por um motivo: eficiência se tornou uma questão existencial para a aviação. A ideia única que muda tudo. A ideia central por trás do Flying V é surpreendentemente simples. E se a fuselagem, as asas e a cauda deixassem de ser componentes separados e fossem fundidos em uma única estrutura de sustentação? As aeronaves tradicionais dividem funções. A fuselagem transporta pessoas e carga, as asas geram sustentação, a cauda fornece estabilidade. O problema é que uma dessas partes, a fuselagem, praticamente não contribui aerodinamicamente. Ela gera arrasto, adiciona peso e depende totalmente das asas para permanecer no ar. Do ponto de vista aerodinâmico, é massa morta, transformando toda a aeronave em uma asa. O Flying V elimina essa fraqueza. Em vez de arrastar um tubo pelo ar, toda a aeronave se torna uma estrutura de sustentação. Passageiros, carga, tanques de combustível e sistemas ficam todos alojados dentro das próprias asas. Visto de cima, o avião se parece com um enorme bumerangue cortando o céu. A estrutura se alarga no centro, onde os dois braços do V se encontram, e afina em direção às pontas das asas. Cada superfície principal contribui para a sustentação. Essa única mudança reescreve a equação da eficiência, quando 20% significam sobrevivência. De acordo com simulações extensas e testes em túnel de vento, o Flying V pode reduzir o consumo de combustível em até 20% em comparação com um Boeing 777 de tamanho semelhante. 20% pode não parecer dramático, até que se amplie a escala. O combustível representa cerca de 30 a 40% dos custos operacionais de uma companhia aérea. Um Boeing 777 pode queimar cerca de 6,8 toneladas métricas de combustível por hora. Multiplique isso por milhares de voos por ano, por toda uma frota e por décadas de operação. Uma redução de 20% não é uma otimização. É a diferença entre lucro e colapso em muitas rotas de longa distância. É por isso que o Flying V importa. Capacidade sem compromissos. Em termos de capacidade, ele se encaixa perfeitamente na categoria Wide Body. O projeto comporta aproximadamente 314 passageiros, o que equivale ao Boeing 777. Seu alcance projetado de cerca de 7.408 km cobre voos transatlânticos, rotas transcontinentais e operações regionais de longa distância.
O layout da cabine, no entanto, é completamente diferente. Como o compartimento de passageiros segue as raízes das asas em forma de V, a largura da cabine varia ao longo da aeronave. É mais larga no centro e se estreita gradualmente nas seções externas. Os assentos são organizados em uma configuração 2-2-2 e a geometria permite algo raro na aviação comercial. Praticamente todos os passageiros podem ter uma janela. O formato aumenta naturalmente a área externa por passageiro. E apesar das paredes inclinadas, simulações sugerem que a cabine transmite uma sensação mais ampla do que os interiores tradicionais em formato de tubo, e não mais apertada. A vantagem do silêncio. O ruído é outro ponto em que ele se destaca. Em vez de pendurar os motores sob as asas, o Flying V posiciona turbofans de alto bypass na parte traseira de cada braço. Isso faz várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, reduz drasticamente o ruído na cabine ao aumentar a distância entre os motores e os passageiros. Segundo, mantém o fluxo de ar sobre as superfícies principais de sustentação limpo e sem turbulência. Os motores ficam atrás da estrutura que gera sustentação, e não à frente dela. Essa simples mudança já contribui significativamente para o desempenho aerodinâmico da aeronave. Eficiência estrutural multiplica os benefícios. Os ganhos estruturais vão ainda mais fundo. Em aeronaves convencionais, o combustível armazenado nas asas gera forças de flexão que tentam entortar as asas durante o voo. Para resistir a essas forças, as asas precisam ser fortemente reforçadas, o que adiciona peso. O Flying V distribui o combustível tanto nas asas quanto na estrutura central. Essa distribuição equilibrada de massa reduz cargas de flexão e torção, permitindo que os engenheiros projetem estruturas mais leves sem comprometer a segurança. Menos estrutura significa menos peso. Menos peso significa menos combustível. Menos combustível significa ainda mais eficiência. Esse ciclo de retroalimentação é uma das vantagens mais poderosas do projeto. Uma nova forma de voar. Até a estabilidade é repensada. Em vez de uma grande cauda vertical, o Flying V usa uma cauda em T compacta posicionada no ponto de encontro do V. Como toda a aeronave gera sustentação, as exigências de estabilidade são diferentes. Superfícies de controle menores conseguem fazer o mesmo trabalho com menos arrasto. O comportamento em voo também muda. A sustentação é distribuída por toda a estrutura e não concentrada em duas asas. Isso altera as características de stall e melhora a estabilidade longitudinal natural. Simulações indicam um comportamento mais suave em turbulência e menor flexão estrutural em comparação com aeronaves widebody convencionais. Decolagem, pouso e controle. A decolagem e o pouso são não convencionais, mas gerenciáveis. A configuração em forma de V exige um controle preciso do ângulo de ataque para garantir um toque equilibrado. Dispositivos de alta sustentação avançados e sistemas fly-by-wire cuidam disso automaticamente. As distâncias de decolagem são comparáveis às de um Boeing 777, com potencial para rolagens ligeiramente mais curtas devido à maior eficiência de sustentação. O controle de guinada e rolagem também se beneficia dos motores montados na traseira. O empuxo diferencial pode ajudar nas manobras, reduzindo a dependência de grandes deflexões do leme. As barreiras que podem acabar com o projeto. Mas tudo isso tem um custo. A certificação é o primeiro grande obstáculo. Autoridades de aviação como a FAA e a EASA passaram décadas certificando aeronaves com tubo e asas. Suas regras, métodos de teste e premissas de segurança são todos baseados nesse formato. Uma aeronave radicalmente diferente não precisa apenas de aprovação. Ela precisa que o livro de regras seja reescrito ao seu redor. Esse processo, por si só, pode levar uma década e consumir bilhões de dólares. Os aeroportos representam outro desafio. Pontes de embarque, carregadores de carga, equipamentos de solo e o layout dos portões são otimizados para fuselagens cilíndricas. Adaptar a infraestrutura para acomodar uma aeronave em formato de V exige investimento. Grandes hubs talvez consigam lidar com isso. Aeroportos menores talvez não. Depois, há a psicologia do passageiro. As pessoas confiam no que lhes parece familiar. Uma cabine inclinada dentro de uma asa não é familiar.
As companhias aéreas teriam que projetar cuidadosamente os interiores, a iluminação e a disposição dos assentos para que os passageiros se sentissem confortáveis durante os primeiros anos de uso. A manutenção adiciona outra camada. Os sistemas são distribuídos de forma diferente. Linhas de combustível, superfícies de controle e estruturas não seguem os arranjos tradicionais. As equipes de manutenção precisariam de novos treinamentos, novos procedimentos e novas ferramentas. Nenhum desses desafios é pequeno. Qualquer um deles pode paralisar o programa. Porque a aviação não pode ignorar isso para sempre. Ainda assim, o Flying V representa algo que a aviação não pode evitar para sempre. É uma ponte entre as aeronaves atuais e os projetos totalmente integrados de corpo e asa. Um passo em direção a aviões comerciais em que a eficiência deixa de ser incremental e passa a ser estrutural. A KLM já indicou que o projeto pode acomodar combustíveis sustentáveis de aviação e potencialmente hidrogênio no futuro. Combinado às suas vantagens aerodinâmicas, o Flying V aponta para um futuro em que voos de longa distância se tornam significativamente menos desperdiçadores. O Flying V ainda não está transportando passageiros. Pode levar anos até que isso aconteça, mas ele força uma constatação. O avião em que confiamos há um século não é sagrado. Foi uma solução para o seu tempo. À medida que o combustível, as emissões e a economia apertam o cerco sobre a aviação, os céus vão exigir algo diferente. E quando essa mudança chegar, talvez ela não se pareça em nada com um tubo com asas. Pode se parecer com um enorme V cortando silenciosamente as nuvens, nos lembrando de que até as tecnologias mais familiares são apenas respostas temporárias.